Ibovespa nas alturas em 2024, o que a gente pode esperar do nosso querido índice para esse ano que se inicia recentemente? Bom, nesse vídeo eu quero trazer minha perspectiva para vocês de o que o mercado pressupõe que vai acontecer com o Ibovespa em 2024 e também trazer uma perspectiva dos investimentos estrangeiros na Bolsa de Valores do Brasil. Se a gente for ver aqui a performance do índice Ibovespa, nós começamos o ano de 2024 com uma leve queda, ou seja, em 2023 a Bolsa estava no histórico de 134 mil pontos, caiu para 132 mil, e atualmente se manteve em 132.833. Considerando o nosso patamar histórico frente ao ano que passou, nós estamos numa performance ainda bem alta e a perspectiva para 2024, no meu ponto de vista, é bem otimista. Segundo essa matéria recentemente publicada no Infomoney, as projeções mais conservadoras para o índice são na casa de 140 mil, enquanto as mais otimistas veem o índice fechando em 160 mil pontos. O primeiro ponto de vista para essa expectativa positiva é do fluxo de investidores, que inicialmente impulsionados em direção à China. O movimento de reabertura do país asiático motivou a entrada, que não teria se sustentado por problemas estruturais, como financeira, imobiliária, tecnológica, entre outras. O segundo ponto de vista que foi destacado é o valuation considerado muito descontado. Então, se a gente analisar o retrato dos 15 anos do Ibovespa, a gente acaba vendo que sim, o índice está descontado. Aqui nós temos o gráfico do preço sobre lucro histórico do Ibovespa e nós vemos que sim, o índice encontra-se num patamar de 7,90 nesses últimos períodos, comparado com uma média histórica aqui, até nos anos de 2020 e 2021, esse índice já esteve na casa beirando os 20. Aí, obviamente, houve uma queda no ano de 2022, onde esse índice ficou num patamar muito baixo, jamais visto, onde houve muito fluxo estrangeiro, que é algo que a gente vai falar daqui a pouco, e atualmente ele se encontra na faixa dos 7,90, o que ainda mantém o índice bem atrativo. Outro ponto, e o terceiro motivo, é o atual corte de juros no Brasil, então que será mais favorável para as ações. Historicamente, os ciclos de queda são fortemente correlacionados com retornos positivos para a bolsa, segundo a análise. E isso eu acho que é muito interessante a gente citar, porque é justamente esse o cenário que nós temos. Nós temos a bolsa num patamar histórico, enquanto a taxa de juros ainda está alta no Brasil. Atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, está em 11,75% a taxa Selic, e ainda assim os investidores estão preferindo correr o risco na bolsa de valores do que continuar na renda fixa. Então imagina no cenário onde a taxa cai e a bolsa de valores se torna mais atrativa. Então, é um cenário bem otimista, eu diria. Um dos pontos interessantes citados foi em relação aos estrategistas do Bank of America, que eles destacaram no relatório, vendo o índice acima de 145 mil pontos na expectativa. E o principal comentário deles mais interessante é que eles veem melhorias nas tendências operacionais para a maioria dos setores nacionais, e um cenário global favorável para o minério de ferro e o petróleo, que continuam os valuations atrativos, como foram durante todo o ano de 2023. E nós acreditamos que o risco de revisões de baixa dos lucros para 2024 diminuiu em comparação com 2023. Ou seja, quando eles estão falando de minério de ferro e petróleo, é com certeza de Vale e Petrobras aqui no Brasil. Então, os estrangeiros estão de olho nessas empresas aqui da nossa bolsa. Essa tabela é bem interessante e a projeção para o Ibovespa conforme as instituições financeiras que nós temos. Conforme foi comentado no início do vídeo, essas estimativas giram em torno de 141 mil pontos até 160 mil pontos, os respectivos potenciais de valorização dadas às instituições financeiras. Em resumo, nós temos BB Investimentos e XP Investimentos com uma projeção mais conservadora para o ano de 2024, com potencial de valorização na casa dos 5%, enquanto o Bradesco e o Santander possuem projeções mais otimistas para o nosso índice de 17% a 19% de upside. Então, se a gente fizer uma média entre essas instituições financeiras, nós temos um índice ao redor de 150 mil pontos para o ano de 2024, com um potencial de valorização acima de 10%. Trazendo uma tabela parecida, porém agora com instituições financeiras diferentes, a gente pode ver aqui que de 2023, do ano que passou, a projeção mais precisa foi do Bank of America, de 185 mil pontos, enquanto a menos precisa foi da Genial, de 109 mil pontos. Então, nós fechamos 2023 em 134 mil pontos. A projeção do Bank of America foi bem próxima ao que
se tornaria realidade. Então, digamos que se essa projeção se concretizar, o Ibovespa estaria ao redor de 145 mil pontos. Lembrando que isso daqui é uma projeção, são estudos que são feitos, mas nós não temos bola de cristal para prever exatamente em quanto o Ibovespa vai cravar. Outro fator interessante para complementar a nossa análise aqui é que o investimento estrangeiro deve seguir impulsionando a bolsa em 2024. Então, conforme eu havia comentado, o cenário da queda de juros deve ajudar a B3 a renovar as máximas. Então, segundo uma estrategista de ações da XP, ela acredita que o movimento estrangeiro vem sendo guiado pelo cenário macro global. Ou seja, é aquela história de que o Brasil está barato enquanto os Estados Unidos está caro. Conforme nós vimos ali, a B3 está descontada em relação à sua média histórica, na comparação aos mercados desenvolvidos e emergentes. E eu confesso que eu tendo a concordar bastante aqui com o ponto de vista do Costa, que há grande probabilidade do mercado brasileiro performar acima, sobretudo das bolsas americanas, que estão caras em sua avaliação. Outro ponto interessante é que atualmente a bolsa brasileira já representou 4% do mercado global de ações em 2011, sendo que atualmente ela representa 1% somente de todo o capital global investido. Ou seja, nós temos ainda muito espaço para crescer aqui no Brasil. Trazendo mais números aqui para análise, nós vemos que em 2023, esse foi o fluxo de investimentos estrangeiros, ou seja, é como se fosse uma balança quando há entrada, um superávit de capital estrangeiro no Brasil e quando há um déficit. Então, aqui é positivo se houve um superávit nesse caso, ou se teve um déficit. E aqui é a relação entre o capital estrangeiro que entrou ou saiu na nossa bolsa durante os meses de 2023, e como a gente pode ver aqui, houve uma entrada muito significativa de capital nos meses de novembro e dezembro, final do ano, enquanto em alguns outros meses esse valor ele variou bastante, alguns meses ficou positivo, alguns ficou bem negativo, como em agosto, e novembro e dezembro houve essa grande entrada de capitais na nossa bolsa. Conforme a gente pode ver, aqui são os aportes anuais de estrangeiros, tá? Esse valor ele está em reais, então foram 45 bilhões de capital estrangeiro que entraram na nossa economia em 2023. Esse valor foi significativamente menor do que 2022, porém a gente tem que olhar para o histórico. 2021 teve saída de capital estrangeiro, 2022, obviamente, uma saída muito significativa, porém, em 2019 a gente também tinha uma queda de menos 44 bilhões de capital, ou seja, digamos que 2019 empatou agora com 2023, porém de uma forma positiva. 2018 também, e aí 2017 e 2016 houve entradas, mas como a gente pode perceber, só esses 2 anos aqui representam praticamente um grande e significativo aumento nessa entrada. Aqui no site do Dados de Mercado, nós também temos esse fluxo de investimento na B3, fluxo de investimento estrangeiro, e aqui a gente consegue ver essa média por dias. Então, olha como no período de novembro e dezembro, essas médias foram muito altas de investimento estrangeiro no Brasil. Então, a gente pode concluir que esses investimentos estrangeiros e também as perspectivas do mercado frente à nossa bolsa, nós temos um cenário bem otimista para 2024. Eu, particularmente, estou otimista e acredito que a bolsa vai nos surpreender bastante ainda. E as ações da nossa bolsa também, porque, afinal de contas, uma bolsa é composta por diversas empresas. Então, eu estou bem esperançoso e acho que 2024 vai ser um grande ano. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.